seu assento, dizendo glória, dizendo aleluia. Antes de ministrar, a gente começar a falar daquilo que Deus colocou de certo no meu coração, de certo ao coração do pastor Lécio. Quando Deus nos chamou dentro de uma casa profética. Eu prego, o pastor Lécio prega, a gente tem também o pastor Tishanka, nosso irmão que canta. E Deus levantou a mim e a gente não compartilha o mesmo esboço. A gente estuda em lugares separados, momentos separados, e chega aqui o céu faz entrosar. Tudo que está acontecendo aqui não teve uma preparação, a gente não sentou, não falou para a palavra, a gente vai pregar sobre Davi, Deus vai trazer da direção. Davi é um homem, pastor Gleto, chamado segundo o coração de Deus. E quem fala de Davi começa a trazer à memória quem ele foi, quem ele é e quem o Senhor levantou. Só que eu quero anteceder um pouquinho antes de retornar o microfone ao pastor Gleto, que nós sabemos que Davi, pastor Gleto, é um homem levantado por Deus, instituído por Deus. E Saul, ele é o homem levantado pelo povo. Só que se a gente fazer uma leitura de 1 Samuel, a gente vai entender passo a passo de como o Senhor levanta a Saul e de como o Senhor levanta Davi. Primeiro, capítulo 10, o Senhor constitui Saul como capitão de guerra, como líder de guerra. Preste atenção, o Senhor não levanta Saul como rei, o Senhor levanta Saul como capitão de guerra, como líder de guerra, alguém de estratégia. Só que o problema é que o povo não tem rei. O problema é que o povo não tem alguém que lute, que guerreia pelo povo como reinado. A cadeira está vazia. O problema aqui, pastor Lécio, é porque existe uma confusão na mente do povo. E qual é a confusão? Deus diz é capitão e o povo grita, será rei. Vou repetir. O povo grita, será rei, e Deus diz, é capitão. Vou repetir. Deus olha e diz, é capitão, e o povo diz, será rei. E no meio dessa confusão, eles levantam a Saul como rei. O problema da minha geração é porque tem gente sentando cadeiras que não é para ele. Tem gente tomando lugares que não é para ele. Só que quando o Senhor Deus vai levantar a Davi, a unção já é diferente, a unção é de reinado. Porque diz ele, quem foi chamado para ser capitão vai ser só capitão. Quem foi chamado para liderar vai ser líder. Ei, quem foi chamado para ser pastor vai ser pastor. Aqui eu estou pregando para alguém que Deus está dizendo, não precisa ficar com medo, porque o que eu tenho para você ninguém vai tomar, glória. Não precisa ficar ansioso, porque o que eu tenho para você ninguém vai tirar. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, quem foi chamado para ministrar vai chegar o momento. Quem foi chamado para cantar vai chegar o momento. Não dizer que eu estou atrasado, tá não. Deus está dizendo, inventa a ordem. Eu estou pregando para alguém e ele está dizendo que é teu, está guardado. Satanás não rouba, macumbaria não tira, palavra amaldiçoadora não tem fez contra a tua vida. Deus levantou e disse, esse eu levantei para isso. A unção que Deus lhe deu é uma unção consagrada para um propósito. Pastor, é interessante que para nós falar de Davi, nós vamos ter que falar de Saul, porque um liga ao outro. E olha para vocês verem tanto que é interessante. E nós queremos trazer uma mensagem diferente para vocês entenderem. Ontem nós falamos sobre entrega. E hoje vamos falar, sem a unção não tem entrega. Por quê? A Bíblia fala que Saul ele recebe uma ordem de Deus. Todo mundo sabe. Ele é até o rei Acabe. Só que tem algo diferente. Porque eu quero que você entenda. Para nós poder falar de Davi, nós vamos ter que falar sobre a história de Saul. A Bíblia fala que quando ele recebe uma ordem, ele vai desobedecer uma ordem direta. Essa ordem é quem? De Deus. Só que tem um detalhe. Saul, ele está preocupado com cadeira. Olha tanto que é forte isso. Saul está preocupado com coroa. Saul está preocupado com a prata. Saul está preocupado com ouro. Saul está preocupado pelo que o povo pensa dele. Mas Davi não. Davi está preocupado com as coisas de Deus. Eu vou começar, alguém já está entendendo. Tem pessoas que preocupam com a prata. Tem pessoas que preocupam com o ouro. Tem pessoas que preocupam que o povo
cadeira, mas quem sabe o que carrega não corre atrás dela. Quem sabe o que tem não procura o próximo. Quem sabe o que está carregando não precisa bater na porta. Alguém vai dar glória agora. Davi sabia o que carregava. Davi não puxa tapete para sentar em cadeira. Davi não sai pulando obstáculo. Agora alguém levanta a mão direita. Quem sabe o que carrega não derruba para pegar a cadeira. Quem sabe o que tem não precisa derrubar. Deus até permite que Saul vai. Deus até permite que Saul execute. Mas chega um momento que o céu olha para o terreno de preparo e diz: Samuel, eu encontrei o meu escolhido. Aleluia. Samuel, eu encontrei quem estava guardado. Vai lá, leva o chifre de azeite. Isso aqui é muito forte. E derrama sobre a cabeça. Deixa eu te contar uma coisa. Deus sabia o endereço de Davi, só direcionou o profeta. Deus sabia onde Davi estava, só direcionou o profeta. Pastor Gleison, o que você disse aqui é muito forte, porque quando chega a hora de Deus, Ele sabe meu telefone. Quando chega a hora de Deus, Ele sabe meu endereço. Quando chega a hora de Deus, Ele começa a te dar lugares inacessíveis, cadeiras inacessíveis. Deus me trouxe hoje para alguém ansioso, preocupado, desesperado, e a ordem de Deus para alguém hoje aqui é: descansa. Eu sei quem você é, oh glória. O homem pode tentar segurar, mas tem alguém marchando em rumo ao teu endereço. Posso profetizar: uma porta vai bater na tua porta, oh glória, porque o céu já enviou anjos para trazer vitória. Deus está dizendo para alguém: só continua crente, só continua fazendo o que eu te chamei para fazer, só continua adorando, só continua fazendo. Não é que Deus vai tirar alguém para colocar outro, é que Deus está dizendo: cada um naquilo que eu te chamei, aleluia. Um é para ser líder, outro é para ser capitão, outro é para subir cadeira. Não, Deus não está perguntando capacidade. Deus está dizendo: leva o chifre de azeite, oh glória. Eu me provi de um azeite, eu me provi de uma unção. Gente, isso é muito... O óleo que era derramado na Bíblia Sagrada, o texto diz que começava pela cabeça, descia sobre a barba de Arão, encharcava. O que é isso? Era Deus dizendo: hoje em dia, simbolicamente, a gente pega um óleo, pastor Ness, toca na mão de alguém, pastor, que está abençoado, mas aqui o óleo descendo, era Deus dizendo: não é só a mente que é separada, é o corpo, aleluia, é a alma, é o espírito. Eu estou tocando tudo, porque alguém precisa entender que o alinhamento começa na terra, quando ele é alinhado com o céu, aleluia. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, quem é de Deus entende o propósito de Deus. É por isso que alguns Deus não deixa, é por isso que alguns Deus tem ciúme, porque Deus diz: teus pés foram separados, a tua boca foi separada, a tua vida é separada. Ei, a direção de Samuel na casa era: lá eu escolhi um que não pode ser normal, aleluia. Lá eu escolhi um que ele não é normal, anda diferente, fala diferente, prova diferente. Deus ainda está procurando alguém que anda diferente, fala diferente, profetiza. Chega de gente comum. Deus quer entrega 100%. Chega de crente comum. Eita, que eu vou dizer: se dá glória a Deus aqui, dá glória a Deus dentro de casa. Se marcha aqui, marcha dentro de casa. Se fala em mistério aqui, fala em mistério dentro de casa. Eu estou pregando para alguém que entendeu que ser cristão vai além de 4 paredes, pastora. É alguém que entendeu o propósito, convocado dentro de casa. Ele está convocando alguém cheio aqui e cheio dentro de casa. Pastor, sabe o que é interessante? A Bíblia fala que Samuel, ele unge Saul muito pequeno. E a Bíblia fala que Samuel, ele tinha um carinho especial por Saul. Vocês veem, isso está escrito no contexto da Bíblia. A Bíblia fala que Samuel, ele tem um carinho tão especial para Saul, que quando Deus fala assim: Saul, ele fala assim para Samuel: Samuel, vai até Saul.
e fala que a minha presença já não está mais sobre ele. E a Bíblia fala que Samuel vai questionar, porque ele não quer que Deus rejeite Samuel, que rejeite Saul. E olha tanto que é interessante, a Bíblia fala que quando Deus fala com Samuel, fala assim para ele. Agora vem a resposta de Deus para o profeta, pastor Mateus. Olha tanto que é forte. Por quê? Samuel, ele tem dó de Saul. Samuel não quer que Deus rejeita Saul. Tanto que agora vem a resposta de Deus para o próprio profeta. Deus primeiro fala com o profeta, igreja. Fala comigo, Deus fala primeiro com o profeta. E sabe o que o profeta vai fazer? Vai ficar com dó. Só que na hora que ele vai ficar com dó, a Bíblia vai falar assim: o que tem eu contigo, Samuel, se eu já rejeitei Saul? Olha o que Deus vai falar para o profeta: o que tem eu contigo, Samuel, se a minha presença já não está sobre Saul? Ele trocou minha presença por prata, ele trocou minha presença por ouro, ele trocou minha presença que era valiosa. Vou lembrar algo para você agora, Samuel. Tu lembra o estrela da manhã, filho da alva? Você lembra quando eu olhei para Lúcifer? Eu olhei para dentro do coração daquele homem e eu vi que a aparência não condiz com o caráter. Eu olhei para o coração de Saul e eu vi que só tinha aparência. Tem gente que está preocupado com aparência. Tem gente que está preocupado com coroa. Mas eu creio que Deus vai buscar alguma pessoa nessa noite que ainda está preocupado com as coisas de Deus. Vira para alguém do seu lado e fala assim: a unção ainda vale mais do que a prata. Ai, ai, ai. Vira para alguém e fala para ele assim: a unção ainda despedaça o jugo, lambação. O que tem eu contigo, Samuel, se eu já rejeitei? E sabe o que é interessante? O mais interessante é que todo mundo acha assim, que Deus foi atrás de Davi, mas a diferença de idade era muito grande, de Davi para Saul. Sabe o que a Bíblia faz nós entender? Que quando Saul já estava desobedecendo, Deus já estava gerando um escolhido dentro da barriga. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Se você está aqui é porque Deus já estava gerando você dentro de um ventre. Se você está aqui é porque você é promessa. Toca no ombro de alguém e fala assim: a unção de Deus gerou uma promessa na sua vida. Vira para alguém e fala: se você está aqui nesse domingo é porque a unção de Deus desceu sobre a tua casa e a glória vai transbordar. Ai, ai, ai. Deus ainda vai te trazer algo grande. Sabe o que é interessante? Olha para vocês, ele que é forte. A Bíblia fala que quando Samuel chega até Saul, ele vai falar assim: Saul, Deus te rejeitou. Não, vocês podem ter ideia dessa palavra? Imagina o seu Criador. Não, imagina o seu Criador. Aí no contexto, lá embaixo vai falar assim: e arrepende de ter ungido Saul a rei. Olha o que a desobediência faz. A desobediência vai fazer ele perder aquilo que é mais importante na vida dele, que se chama a presença. Sabe o que é mais importante? Lá no capítulo, lá na frente, quando Davi, olha para vocês verem, já vou voltar na parte de Saul. Quando ele está vendo que está se perdendo, olha tanto que é forte. Quando ele está vendo que os passos dele estão saindo da presença, ele vai começar a rasgar as vestes dele e falar assim: tira tudo que o Senhor me deu, mas não retira a tua presença. Davi está entendendo que sem a presença de Deus não dá. Alguém vai dar glória aí agora. Sem a presença de Deus não dá. Sem a presença de Deus não vai. Sabe o que a Bíblia vai falar? Que Saul chega até Samuel e fala assim: eu trouxe o rei Agag, eu trouxe a prata, eu trouxe boi, eu trouxe vaca, eu trouxe bode. Mas Samuel ainda vai falar assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Tem obediente aí? Tem gente oferecendo prata, tem gente querendo sacrificar, mas Deus está procurando obediente. Marcaram uma reunião, pastor Décio, onde Davi não estava presente. Vocês conhecem a história? Passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ainda tem mais alguém? Meu Deus. Aí alguém usa a frase que muitos usam para menosprezar: ainda falta um menor, está apacentando ovelhas. Aí existe a fala linda que a gente assemelha com o Salmos 23, o Cântico 23.
Porque diz, manda chamá-lo, porque ninguém assentará à mesa até que o menor chegue. Porque quando chega o tempo de Deus marcar a reunião, preste atenção. Ei, ninguém senta enquanto a honra de Deus não chegar sobre a sua vida. Só que eu acho interessante aqui, pastor Ledson, é que o óleo recai sobre a cabeça de Davi. Isso aqui é muito forte. Gente, preste atenção. O óleo recai sobre a cabeça de Davi. Davi agora tem graça, Davi tem unção, Davi é escolhido por Deus. E quando Davi é escolhido por Deus para fazer e executar aquilo que o próprio Espírito Santo do Senhor havia repousado sobre Davi, dizendo: eu te dou unção para ser rei. Entenda que ele tem unção, mas não tem cadeira. Ele tem unção, mas não tem o povo. Vou repetir. Ele tem unção, mas não tem cadeira. Ele tem unção, mas não tem o povo. Entenda que muitas vezes alguém chega aqui dentro dizendo: Senhor, eu quero unção. Senhor, eu quero azeite. A pergunta que eu te faço: que é unção para quê? Que azeite para quê? Porque Deus não dá unção para crente ficar parado. Deus não dá unção para crente ficar estacionado. Isso aqui é muito forte, pastor Lécio. Eu já vou te entregar bem quentinho. O texto vai dizer que no capítulo 16 tem unção e no capítulo 17 tem Golias. Vou repetir: capítulo 16 tem unção, capítulo 17 tem Golias. Sabe por que Golias aparece no cenário? Golias aparece, meu querido, para manifestar a glória que estava sobre Davi. Golias aparece para manifestar a unção que Deus lhe deu é para manifestar aquilo que Ele quer. Não, vou repetir: Deus não dá unção para crente ficar parado. Esse cenário de prova é só uma manifestação de Deus. Davi, quem era Davi antes de Golias? Quem era Davi antes de um gigante aparecer? Porque o povo grita gigante, mas Davi grita Golias. O povo grita gigante, mas Davi grita Golias. Quando você sabe quem você é em Cristo, o que está amedrontando o mundo não amedronta a igreja, glória. O que está amedrontando lá fora não traz receio para a igreja. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: gigante é para promover aquilo que eu já te dei no secreto. Gigante é para promover aquilo que eu já te dei em oração. Gigante é para promover aquilo que eu já te dei através do teu jejum, da tua entrega. Ei, Golias é para manifestar, porque antes ninguém conhece Davi. Ninguém sabe quem é Davi. E quando Golias aparece no cenário, pastor Beto, existe um cenário também de covardia. E a Golias se melhora comigo no glória, porque é um cenário de covardia. Porque ninguém se levanta para lutar, porque ninguém se dispõe. Aí chega Davi, oh glória, o menor, o pequenininho, dizendo: Saul, eu vou guerrear. E eu trouxe o currículo. Loucura o que eu vou dizer, mas está na Bíblia, viu? Estou pregando Bíblia, instrução, conhecimento. Quando ele chega, ele diz: deixa eu te apresentar meu currículo. A primeira vez, pastor Mateus, que o currículo desse homem é apresentado, ele diz: olha, o meu currículo é: já matei urso, já matei leão, para proteger a ovelha de papai. Ele nunca tinha dito isso antes, porque ele não disse para o seu pai para não causar expectativa, porque não disse para os seus irmãos para não causar inveja. Vai chegar o momento de contar teu currículo. É aquilo do anonimato, ninguém viu, mas ele viu, aleluia. Imagina, pastor Ledson, se Saul fosse perguntar quem viu, só ele. Quem estava lá, só ele, mas eu matei. Eu vi, Deus me trouxe hoje aqui, aleluia, para profetizar para alguém dizendo: eu vi a história que ninguém viu. Eu estava lá quando ninguém estava. É currículo do anonimato. Ninguém te viu chorar, mas eu vi. Ninguém te viu entrar para dentro do quarto pedindo socorro, mas eu vi. Ei, Davi, Saul pode não acreditar em ti, mas eu estava lá. Eu vi teu currículo. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: tem crente aqui que não caiu de paraquedas. Tem crente aqui que já chorou, já buscou, já clamou, já gritou dizendo: Deus, eu não dou conta. E ele me trouxe para dizer: eu vim guerreando mesmo sem querer guerrear. Eu vim chorando quando não tinha mais força. Eu vi quando ninguém viu, eu te conheço. Ele vai usar Davi quando não se tem ninguém. E para Davi isso não é abuso, é oportunidade.
Aleluia. Aproveita a oportunidade que Deus vai gerar. Sabe o que é mais importante, pastor? Você falando de Davi, a Bíblia fala que Samuel ele bate na porta de Jessé com um chifre cheio de azeite. Porque a Bíblia vai falar o seguinte: olha, tanto que isso aqui é forte, mas tem que prestar atenção nos detalhes na Bíblia, nos parênteses. A Bíblia fala assim: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque na casa de Jessé tem um que é provido de ser rei. Olha, tanto que é forte, Mateus, que eu vou liberar para a igreja. Vou repetir, você vai entender. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Samuel, profeta, Deus falando com o profeta, vai até a casa de Jessé, porque lá tem um que é provido de rei. Poderia muito bem, pastor, ele falar assim: Samuel, vai até Davi, porque ele é o rei. Não é assim, igreja? Seria mais fácil, não tem lógica que eu estou falando? Só que a Bíblia fala assim: vai até a casa de Jessé, porque lá tem um que é provido de rei. E mais top, olha para vocês, isso aqui é muito forte, alguém vai dar glória aí. Quando Salomão entra na casa de Jessé, a Bíblia fala que poderia ter ido mandar chamar Davi, que estava no pasto. Eu fico imaginando um menino ruivo, porque a Bíblia fala que ele não tinha estatura, ele não tinha tamanho. A única coisa que ele sabia era cuidar de ovelha. Eu estou falando de um menino que ele só conversava quando todo mundo conversava. Eu estou falando de um menino que eles, pro pai ele só servia para cuidar de ovelha. Eu estou falando de um menino que ele só sentava na mesa depois que todo mundo sentava. Um menino que só dormia na mesa depois que todo mundo terminava. Sabe o que é interessante? Quando eu vou começar a apertar a leitura, agora Samuel entra dentro da casa de Jessé, alguém tem que apresentar. Sabe quem vai apresentar os filhos? Vai ser Jessé. Mas alguém agora, o meu corpo está rupiando. O pai Jessé apresenta Eliabe, Samar, Natã. Só que quando Deus vai escolher alguém, não é o homem que apresenta. Jessé está apresentando os filhos, mas aquele que é rei, quem vai apresentar é Jesus. Quando alguém é escolhido, não precisa de aparecer. Aquele que é escolhido, quem apresenta é o próprio Deus. Jessé está apresentando, mas quem está chegando para apresentar, ai, ai, ai. Você quer muito forte? Você quer muito forte? Pode descer. Jessé se levanta com maior orgulho. Eliabe, vem cá, meu filho. Vem cá, Samar. Ele está apresentando. Eu tenho o costume de falar assim para minha irmã: quem é escolhido não precisa ficar se apresentando, não precisa colocar vaso na cabeça, não precisa falar que faz. Davi está com o seu cajado, é o último, mas aquele que está chamando Davi é o que vai apresentar agora. Ai, 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 ai. A Bíblia fala que agora o chifre vai ser levantado e vai rodar pelos filhos. Só que agora o azeite não desce. Sabe por quê? Porque quem vai trazer Davi não é Samuel, não é Jessé. Quem foi buscar Davi no pasto é aquele que te trouxe aqui. Ai, 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 ai. Tem pouco glória. O homem apresenta, mas quem apresenta é Deus. O homem coloca a coroa, mas para descer uma coroa verdadeira, aí tem que vir na mão de Deus. Sabe o que é mais forte? Poderia cortar caminho, profeta. Vira para alguém do seu lado e fala assim: poderia cortar caminho. Poderia muito bem, pastor Mateus, Samuel descer direto lá e ungir Davi a rei. Tem alguém aqui que Deus falou que é necessário escutar o que eu vou falar agora. Sabe por que Samuel não desce no pasto? Poderia chegar, Davi está com aquele tanto de ovelha com seu cajado. Você pode imaginar Davi, pequenininho, franzino, cabelo ruivo, sem estatura, sem aparência, sem andado, porque lá dentro tinha gente com aparência, ó. Lá dentro tinha gente com postura, mas lá dentro não tinha ninguém com unção. Lá dentro não tinha o segundo coração de Deus. Tem gente com aparência, tem gente com andado, mas só tem andado, mas não tem a presença. Ai, 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 ai. Sabe o que é interessante? Samuel podia ter ido direto para o pasto. Só que quando Deus quer fazer algo, ele não começa do lado de fora, ele começa dentro da sua casa. Primeiro, pastor, vai ter que cumprir uma oração de Davi. Sabe o que é interessante? Então tá, já que nem é um nem dos meus filhos, olha a pergunta do pai, de Samuel para o pai: acabou todos os filhos? Porque todos que estão aqui não servem para Deus. Não, tem um que está lá no pasto que não foi chamado. A Bíblia fala que Davi está no pasto, sim ou não, igreja? Sim.
Eu falo que foi a oração mais rápida a se cumprir na terra. Porque eu imagino que a notícia chegou até Davi. Só que dentro dele ele está sabendo. Talvez uma amiguinha, sabe, já aconteceu com você? Que todo mundo foi convidado para a festa de aniversário. Talvez até de frente à festa da sua casa, só que você não foi convidado. Só que agora Davi vai se prostrar perante aquelas ovelhas com seu cajado, pastor, e vai começar a fazer uma oração. Prepara uma mesa perante meus inimigos. Deixa comigo, Davi. Está na hora de eu te apresentar. Agora eu fico imaginando agora, pastor, Samuel vai falar, acabou todos os filhos. E você vai falar assim, não, tem um que está lá no passo que não foi chamado. Primeiro, a oração de Davi é desafiante, sabe por quê? Ele vai parar uma família, ele vai parar um profeta, vai deixar todo mundo com fome. Por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? A oração de Davi falou o quê? Prepara uma mesa perante. Sabe o que Samuel vai falar? Então ninguém vai sentar na mesa, ninguém vai comer porque o rei está chegando. Não, fala de novo. Sabe o que eu estou dizendo? Para Deus começar a honrar, Davi não começa do lado de fora. Sabe o que eu entendi? Aqueles que acusaram, aqueles que brincaram, aqueles que falaram que Davi não ia conseguir, vai ter que esperar para o rei chegar, vai ter que entender que a unção agora é de Deus, vai ter que entender que agora nem é Samuel que apresenta, não é Jessé que apresenta. Pastor, sabe o que é mais importante? Eu vou te passar. Você falou algo muito interessante aqui, pastor. Para todo mundo que olha para Davi, olha achando que Davi, a maior dificuldade dele foi matar urso para defender as ovelhas do pai. Muitos falam que Golias tinha que aparecer para honrar Davi, sim, mas todo mundo olha na Bíblia o Golias que foi a maior dificuldade, pastor, de Davi. E eu não vejo isso como a maior dificuldade. Sabe aonde eu vejo a maior dificuldade de Davi? A maior dificuldade de Davi foi Saul. Por quê? E alguém vai dar agora. Se tiver que pentecostal, vai até a boca para a glória agora. A Bíblia fala que a tribo de Saul é da mesma tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim tinha uma bandeira estampada como um lobo. Sabe o que eu fico imaginando? Davi ele derrota Golias rápido. Deus só dá uma pedra, o gigante cai. Mas a Bíblia vai falar que ainda Saul fica perseguindo Davi. Sabe o que significa lobo? Lobo anda em bando. Lobo anda atrás. Sabe o que é lobo? O lobo anda perseguindo. Alguém vai dar glória aí. Se tem lobo te perseguindo, sempre vai ter um leão para expulsar o lobo. Ai, ai, ai. Agora Davi vai dar glória. Pergunta para mim, pastor, de qual tribo era de Davi? Pergunta para mim, de qual tribo era de Davi? A tribo de Davi era do leão da tribo de Judá. Não adianta lobo. Tem gente te perseguindo, mas eu vou liberar, alguém vai dar glória. Para todo lobo tem que ter um leão. Ai, 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 ai. Para todo lobo tem um leão, pastor. Pastor, a gente já vai encerrar. Eu encerro. Porque o pastor Neto disse que a maior crise de Davi, o pastor Mateus, não foi o gigante Golias. Foi o próprio Saul. E isso é muito forte, muito bem lembrado, estudantes. Porque existe um contexto, a gente merece ler a Bíblia de forma muito rápida. E você não precisa nem compreender o que está sendo escrito. Porque capítulo 16 tem opção, capítulo 17 tem Golias. Você diz que com uma pedra só ele derruba o gigante Golias. Isso aqui é muito forte a lembrar. Só que o texto vai dizer, eu vou descer aqui, vem cá, pastor comigo. E a gente já vai lá. Preste atenção. Se você quiser conferir em casa, fica à vontade. 1 Samuel, capítulo 17, verso 40. Pastor, o texto diz que tomou para si cajado, vírgula, e escolheu 5 pedras para os pedras. A gente lê e ouve tantos pregados. Gente, eu cresci aprendendo de Deus. Eu venho de um mar pastoral, meus pais pastores. E eu cresci dizendo, Davi escolheu 5 pedras. Vírgula, errado, porque Davi tomou para si cajado. E depois escolheu para si 5 pedras. Vou repetir. Davi tomou para si cajado, depois escolheu para si 5 pedras. Por que, José? Porque ele sabia, preste atenção, que a pedra derrubaria Golias. Ele tinha plena convicção disso, mas o cajado era para lembrar Davi quem ele era. Ele sabia que a pedra derrubaria Golias. Vou repetir. A pedra agora coloca Golias no chão. Agora vem a fama. Agora alguém canta. Agora alguém aplaude. Mas eu estava dizendo, Davi pega cajado, que é para não
não esquecer qual é o teu chamado. Davi pega cajado, que é para não esquecer de onde eu te tirei. Davi, quando for derrubar Golias, já não é meu cajado. Não, eu vou parafrasear que você entende melhor. Agora a condição melhora. Agora alguém passa no concurso. Agora alguém fica rico, pastor. Agora alguém prospera, mas Deus está mandando eu dizer: não esqueça que tu é projeto voluntário, é ministério. Antes da cadeira, leva cajado para lembrar que tu é pastor. Antes de crescer, pega cajado. Tem gente que Deus está dizendo: eu tenho medo de te abençoar, porque tem gente quando casa some. Tem gente que depois que prospera vai embora. Mas tem alguém que está dizendo: pode gigante cair, eu sei qual é a minha chamada. Pode gigante cair, eu sei para que ele me chamou. Hoje Deus me trouxe para lembrar alguém: pega cajado de volta. Lembra da promessa, lembra de onde eu te tirei. Lembra qual é teu chamado. Se não é para servir, servir na cozinha, servir no estacionamento, servir no altar, mas leva cajado, que é para não esquecer. A glória não é maior que o pastoreio. A glória não é maior que a chamada. A glória não é maior, pode andar de carro 0, mas a chamada ainda é maior. Pode ir prosperar, mas o céu está dizendo: lá fora tu pode ser médico, lá fora tu pode ser doutor, lá fora tu é advogado, mas chegar aqui dentro é servo. Aleluia! Chegar aqui dentro é paz, é adorador. Aqui Deus te olha dizendo: eu te dei cajado. A pedra vai derrubar vocês, mas cajado é porque Deus estava dizendo: foi no pasto que eu te encontrei. Foi cantando que eu te encontrei. Foi na manhã, foi na EBD que eu te achei. Foi na madrugada que eu te encontrei. E o pastor disse que o maior problema de Davi não foi Golias, foi Saul. Isso aqui é muito forte, eu encerro. Porque, Gisele, porque Saul começa a perseguir Davi por conta de uma cadeira. Não, ele aqui ainda não tem cadeira, pastor. Ele aqui ainda não é rei. Ele só carrega de Deus uma promessa. Tem gente que olha para você e está dizendo: porque o rei é diferente, o sorriso é diferente. Tem gente que chegou aqui e diz: Deus, porque o inimigo tem tanta raiva. Olha como está minha vida. Eu não tenho nenhum carro para andar. Eu estou assim, daquele jeito, daquele outro. E Deus está mandando eu dizer: ainda não possui nada físico, mas sobre ti existe uma promessa. Saul agora quer matar Davi por causa de uma promessa. E o que Davi faz? Pastor, escorre para uma terra por nome de As. Ele entenda que esse homem corre até o rei As e ganha uma terra de presente por nome Ziclag. Após a unção, Davi foge. Para não morrer, Davi foge. Para se esconder, Davi foge. E se você ler capítulo 28, 29 e 30, você vai entender que esse homem, por nome de Davi, segundo o coração de Deus, fica 16 meses afastado da presença do Senhor. Se era para mentir, Davi mentia. Se era para fugir, Davi fugia. Se era para matar, Davi matava. E Deus está dando corda. E Deus está dando corda. Só que agora vai levantar uma guerra. Ei, aonde essa guerra? É contra o povo hebreu. É dentro da terra de Davi. E Davi se prontifica dizendo: eu vou. Ei, os príncipes do rei As diz: não pode não. Se levar ele, lá no meio da matança ele vai lembrar quem ele é. Lá no meio da matança ele vai lembrar que tem cajado. Aí o rei vai dizer: Davi, volta para Ziclag, volta para o esconderijo. Só que quando ele chega em Ziclag, a Ziclag está incendiada. Levaram filhos, levaram tudo de Davi. Isso é muito forte, pastor. Porque Deus não poda, mas Deus incendiou a Ziclag de Davi. E quando ele incendeia, o capítulo 30 porque é muito forte, gente. O texto diz que ele chora a ponto de desmaiar de dor. Aí ele chama quem? O Abiatar, o sacerdote. Imagina Maria está dizendo assim: quem mandou me chamar? Davi. Abiatar diz: meu Deus, quanto tempo não tinha culto. Ele mandou chamar o sacerdote. Os próprios homens de Davi queriam matar Davi. Aí o texto diz que ele pega o éfode, que é a escola sacerdotal, que soubesse, que só o sacerdote poderia usar, e ele veste. Eu imagino o seu liberto, o sacerdote dizendo assim: vamos começar o culto agora, Davi.
começar o culto agora. Aí Davi vai dizer assim, hoje não é sacerdote que vocês estão. Hoje quem coloca esse sou eu. Ele diz, Senhor, posso perseguir essa prova? Alcançá-la aí? Eu imagino Deus olhando e dizendo, não mataram, só levaram. Eu incendiei a tua Ziclague porque eu estava com saudade de ti. Glória a Deus. Quanto tempo o céu está incendiando a Ziclague de alguém aqui? Deus está dizendo, eu estou com saudade de quem você é. Eu estou com saudade quando me cantava. Não é perda, não é morte. É porque quando Deus incendeia a nossa Ziclague, a gente ora, pastor. Quando Deus toca na família, a gente ora. Quando Deus toca na saúde, a gente ora. E o Senhor me mostra fazer, eu incendiei a tua Ziclague. Eu tenho testemunho, pastor. Estava uma vigília em Goiânia e eles me deram quase 2 horas de mensagem. Eu peguei somente capítulo 30 da Ziclague. Eu estava vivendo um momento muito legal no meu ministério. Comecei a pegar, eu tinha 11 anos de idade. Porta se abrindo de cá, de lá, eu estava fazendo roupa dentro de aeroporto. Tudo que eu fui pedindo para Deus ministerialmente, eu tinha um sonho de pegar na DVEC, Deus me levou. Eu tinha um sonho disso, eu fui falando, Deus, eu quero isso. E eu comecei. E aquele momento, eu já não buscava como eu buscava antes. Deus já não deixava. A oração da madrugada não tinha mais. E aconteceu um apego no povo. Eu tinha guardado todo o meu dinheiro, levado tudo. Eu tinha uma viagem para Pará. Levado o dinheiro, levado tudo. Eu disse, Deus, não tem nem como viajar. E agora? Eu tinha ainda essa carteira digital. Eu dobrei o joelho na mesma madrugada e disse, Jesus, o que está acontecendo? O céu disse para mim, eu incendiei suas Ziclague. Eu estava com saudade de te orar por horas da manhã. Eu chorando tanto, eu disse, Deus, eu estou aqui. E Jesus disse para mim, Gisele, vai na tua garagem que eu quero falar contigo. Eu fui na garagem da minha casa e olhei na minha época, eu não tinha um carro ainda, muito nova. 18, 19 anos. E o Senhor disse, não foi perca, eu vou devolver. E eu disse, como prova que o Senhor está incendiando a minha Ziclague. Eu não sei quem é o ladrão, mas ele precisa entregar meus documentos aqui. No outro dia pela manhã, pastora, eles jogaram a bolsa com a minha documentação dentro da minha casa. Era mesmo madrugada, o Senhor disse para mim que você perdeu foi muito pouco, perto do que eu vou trazer. Eu só precisei cancelar os agendas. Eu só precisei te parar um pouquinho para me ouvir. E no outro dia, gente, eu não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Eu guardei tudo. Eu fui orar numa fazenda aí, pastor Dez, e eles me entregaram dólar, euro, um monte de coisa, eu não sabia. Eu disse, olha, eu dinheiro vou colecionar. E na época ainda comigo pastores que vai muito, eu disse, vou guardar. O homem quando ganha dólar, depois não troca. Mova. Alguém que já ganhou? Deve ter até hoje. A gente guarda. E eu guardei uma caixa de dólar aí, eu disse, ninguém mexe. Já pegou daqui. E o casal me ligou e disse, olha, a senhora não nos conhece. A senhora orou na vida da minha esposa e aconteceu um milagre. A gente nem acreditou. Tem 6 meses e a gente queria saber se ele pode orar na história, orar nesse meu irmão, meu nome é pronto. Podem buscar aqui churrascaria de graça. Crente gosta de comer. Crente que não compra, não está com defeito. Pode orar por ele. E eu nunca pensei, eu pensei assim, ó, a gente comprou um presente para a senhora. Sério? Glória a Deus. Isso para mim. De todo o nosso coração, a gente batalhou, comprou. E a gente comprou um carro. Eu falei assim, irmão, é carro de verdade? Que a gente entrando, ele disse, a gente comprou um carro para a senhora. Se nessa crise ninguém está dando para ninguém que tirar um carro. Não, a gente comprou, a gente está semeando até para nada da senhora. Amém. E o Senhor disse para mim, a garagem não vai comportar o que eu vou trazer. Deus aceitou minhas lágrimas, não deixou ver. O Espírito Santo me usa neste momento para dizer para alguém, eu estou incendiando tua Ziclague dali para te trazer o propósito. O Espírito Santo está dizendo, eu toquei em alguma área aí porque eu estava com saudade de ti.
Eu toquei porque eu estava te convidando, te chamando. O céu está dizendo para mim hoje aqui: é noite de voltar ao compromisso, pastor Ness. É noite de se entregar. É noite de voltar a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. O Todo-Poderoso Deus está dizendo para você: eu te chamei. Para finalizar, sabe o que eu acho importante? Na hora que Golias chega, nós finaliza aqui, que você fica de pé para nós orar pela sua vida, alguém vai entender o que eu vou falar aqui agora. A Bíblia fala que quando Golias chega, os filisteus chegam, o povo de Israel começa a tremer, Saul começa a tremer, Eliabe, que tinha aparência de rei, começa a tremer, todos começam a tremer. Abinadab, que tinha jeito, que tinha andado, que tinha postura, começa a tremer. Só que aí Deus vai começar a usar o pequenininho para poder desafiar o gigante. Quando as pessoas não se acham tão pequenas, Deus está falando: eu quero os pequenos que eu quero usar para derrubar coisas grandes. Não, vou começar agora a profetizar. E sabe o que é interessante? Na hora que o gigante está lá, a única pessoa que se oferece para tentar derrubar o gigante é Davi, pastor Matheus. E sabe o que é mais interessante ainda? O contexto vai falar, mas isso aqui é muito forte. Vou liberar sobre a sua vida e você fica de pé. Isso aqui é muito forte, pastor Matheus. A Bíblia fala que Saul vai pegar a espada. Olha, isso aqui é forte. Qual espada é mais pesada? A de Saul ou a de Golias? Me ajuda a pregar. Qual que é a espada mais pesada? A de um rei Saul ou a de Golias, que tinha 3 metros? Porque a espada de Golias foi forjada só para Golias, pela força, pela estatura e pelo tamanho. Sim ou não, igreja? Eu quero que vocês entendam. Vou repetir de novo, vocês vão entender onde eu vou chegar. Qual é a espada mais pesada? A de Saul ou a de Golias? Por que é a de Golias? Por causa da força de Golias, por causa da estatura e tamanho. A Bíblia vai falar que Saul, ele pega a coraça dele e vai dar para Davi. Vem cá, Davi. Na hora que põe, o menino quase cai porque está pesado. Quando Saul pega a espada e vai dar para Davi, a espada de Saul, que eu estou falando, Davi não consegue nem levantar a espada. Vou liberar agora, isso aqui é muito forte. Sabe por que Davi não pega e Deus não permite? Pergunta para mim com voz bem forte, porque eu vou responder agora. Pergunta por quê? Porque o que Deus vai fazer na vida de Davi não precisa o homem ajudar. Porque o que Deus vai fazer na vida de Davi, o homem não vai passar na cara. Se Davi consegue levantar a espada, ele vai